E aí, minha gente, vocês estão bem? Meu nome é Dai Bugatti, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui para um vídeo muito especial que eu queria fazer já há algum tempo e agora calhou porque veio série e tudo mais, então deu pra falar, que é um vídeo especial sobre Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, livro, filmes e série. Sim, o filme dos anos 90 é uma adaptação de um livro e muita gente ficou ali surpresa quando eu coloquei no Instagram, então eu resolvi falar aqui sobre tudo junto, as diferenças, como que tá a série que estreou agora no último dia 15 de outubro na Amazon Prime Video e também pra comparar e ver aí o que é bom, o que não é, o que funcionou, o que não funcionou, porque eu sou muito fã do filme lá de 97, então eu tava super curiosa pra saber como ia ser a série. Eu acabei lendo o livro também recentemente, que eu não tinha lido ainda, e aí vou fazer um compilado então. Antes de mais nada, eu queria pedir pra, por favor, você se inscrever no canal se você é novo por aqui, deixar o like se você gostar do vídeo, compartilhar com todo mundo que gosta de Eu Sei também, e deixar aqui nos comentários as suas impressões, se você já leu o livro, o que você acha do filme, se tá curtindo a série, porque já foram 4 episódios, mas calma que eu vou chegar lá. Também queria te indicar 2 vídeos que eu já fiz com uma galera aí sobre esse tema. Um deles é o Cine Batalha, que tá no canal Filmes Encontrados, do Felipe Pérez, que é uma série que a gente faz, que agora vai voltar acho que só no ano que vem, mas que a gente faz 2 filmes debaterem ali entre si, né? Duelarem entre si, e nesse caso a gente fez Eu Sei contra Lenda Urbana. E também no canal do Felipe, que é o Filmes Encontrados, a gente tem um vídeo, aliás uma live que aconteceu na segunda-feira, logo depois da estreia ali do dia 15, né, da série, em que a gente comentou as nossas percepções sobre os primeiros episódios, o que a gente achou, as primeiras impressões ali basicamente. Então recomendo que vocês assistam também, vou deixar os 2 links aqui na descrição, vocês podem ir assistir lá depois, beleza? Bom, antes de mais nada então eu quero começar com o livro, porque realmente muita gente não sabia que o filme era uma adaptação do livro. E eu estou falando do livro de mesmo nome, né? Um livro homônimo. Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, tá aqui capinha no Kindle, porque eu peguei digital, de Lois Duncan, e foi lançado aqui no Brasil pela editora Bem Virá. Esse livro, ele é muito rápido de ler, eu mesma li ali quase que numa tarde, acho que li umas 4 horinhas, 4 horas e meia talvez. Então se você pegar uma tarde você consegue, porque ele só tem 236 páginas, então é muito rápido, é super fluido e não é um livro de difícil entendimento, assim, muito pelo contrário. É adolescente, ali um pequeno suspense adolescente, então ele é bem rápido. A Lois Duncan, ela é americana, ela é da Filadélfia, já é falecida, ela faleceu aos 82 anos em 2016, e aí ela escreveu então esse e muitos outros títulos que inclusive tiveram também adaptação, mas o maior sucesso é Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Um exemplo, inclusive, de adaptação que teve de livro dela é Verão do Medo, que foi do Wes Craven, então talvez vocês conheçam aí. O livro é de 1973, mas não foi essa a versão que eu li, porque em 2010 ele sofreu ali uma modernização, vamos dizer assim, para aproximar mais da juventude atual, né, da tecnologia, então já tem celular, é um pouquinho mais moderna ali do que a história de 73, e foi esse que eu li, então, já adaptado de 2010. A premissa é a mesma que do filme, inclusive os personagens são os mesmos. Nós temos a Julie, Ray, Ellen e Barry. Eles eram ali 4 amigos, né, na escola, que escondem um segredo ali do verão passado. Que é o quê? Eles atropelaram, e aí que tá a diferença, já a primeira ali que a gente pega, eles atropelaram uma criança de 10 anos e esconderam esse segredo, não chamaram a polícia. E aí eles foram meio que se distanciando, né, nesse 1 ano que passou após o acidente, e no verão seguinte eles começam a receber bilhetes, recortes de alguém, né, de uma pessoa falando que sabe o que eles fizeram no verão passado. Particularmente, eu achei o livro muito fraco, muito raso. Eu nem sei se eu recomendo a leitura, assim, é legal pra saberem de onde veio o filme e a série, mas é realmente um livro bem fraquinho. Ele é bem estereotipado, os personagens, ele não tem muita profundidade, assim, em quem eles são. Eles são até meio fúteis, assim, não sei se vale a leitura, sinceramente. Eu dei uma nota até bem baixa lá no Scooby, porque realmente não foi um livro que me chamou muita atenção. Eu não sei se era porque eu fui esperando
esperando algo, entendeu? Eu acho que não, porque na verdade eu fui bem aberta, mas assim, achei os personagens chatos todos, praticamente não gostei de ninguém, achei que não chega no suspense que a autora quer dar, ela queria fazer ali meio que um suspense adolescente mais forte, mas também não sei, não consegui me envolver muito. Então eu realmente fico na dúvida se eu indicaria o livro ou não, mas eu acho que toda leitura é válida e também tirar as suas próprias conclusões. Então nesse caso sim eu indico, porque se você também não gostar vem me contar aqui, se você já leu me conta aqui embaixo também nos comentários, mas eu não sei se eu recomendo assim, porque a minha experiência não foi a melhor. E aí nós chegamos ao filme de 1997, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que contou ali com um elenco que estava surgindo na época, mas que hoje é super consagrado, e que teve a direção de Jim Gillespie e também o roteiro de Kevin Williamson. Quem é o Kevin Williamson? Ele é o mesmo roteirista de Pânico e de Dawson's Creek. E o que aconteceu ali na época? Ele escreveu o Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado antes de Pânico, mas ele não conseguiu vender, e quando ele conseguiu, né, lançar Pânico e foi um sucesso ali em 96, que ele conseguiu assinar com a Columbia Pictures para poder trazer à vida Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. E como funciona no filme? Ele tem basicamente a mesma premissa do livro, que são os 4 personagens principais, inclusive eles têm os mesmos nomes, é realmente, nesse sentido, uma adaptação que trouxe os personagens originais da Lois Duncan. E aí, a diferença ali, a grande diferença é que eles atropelam um homem que eles não conhecem. Então eles escondem esse segredo também, e aí se passa um ano e eles começam a sofrer ameaças. E assim, o filme ele é muito mais violento que o livro, no entanto que ele é considerado um slasher, né, enquanto que o livro é mais um suspense, assim, mais levinho. E esse é inclusive um dos pontos que fez a Lois Duncan não gostar do filme. Pelo contrário, ela odiou. Inclusive, ela tem uma história muito triste, assim, que ela perdeu a filha assassinada por uma pessoa, né, por um cara desconhecido. Então ela não gostou que trouxeram toda essa violência, essa pegada mais slasher. Deu uma ali de Stephen King e não gostou mesmo. E deixou isso bem claro desde o começo. E quem é esse elenco maravilhoso que eu comentei? Nós temos no papel da Julie a Jennifer Love Hewitt, que fez vários filmes aí, mas o meu queridinho é Antes Que Termine o Dia. No papel do Ray nós temos o Fred Prinze Jr. E no papel da Ellen nós temos Sarah Michelle Gellar. Ambos também tem vários filmes e tudo mais, mas atuaram juntos depois em Scooby-Doo. E, é claro, né, minha gente, pra quem fala que eles conheceram Scooby-Doo, não tá ligado que o terror junta, ninguém separa. Os dois são casados hoje em dia, né? Muito fofos, inclusive, no Instagram e tudo mais. São casados desde 2002 e eles se conheceram no filme, né? No Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. E uma curiosidade é que no filme todo eles só se falam 2 vezes, tipo, eles não se falam muito lá. Então, realmente foi ali um encontro entre os dois, um encontro de almas, e eles são um casal até hoje. E aí, no papel do Barry, nós temos o Ryan Phillip, que fez também uma série de coisas depois, mas eu vou citar aqui O Poder e a Lei. E uma curiosidade aí desse filme é que logo depois que acabam os créditos é possível ouvir uma risada sarcástica ali do Ben Willis, né, que é o assassino, o homem do gancho, e também meio que o gancho rasgando ali uma carne no final, né? Dá pra ouvir no finalzinho, então fica aí a curiosidade pra vocês quando vocês assistirem. Eu acho que a maioria que tá assistindo esse vídeo já conferiu, no entanto que já dei spoiler aqui de quem é o assassino, mas não faz muita diferença nesse sentido, porque o que vale é ver o filme e ter a experiência dele. E a produção tem outras curiosidades também, como por exemplo, a Jennifer Love fez, na verdade, o teste para ser a Ellen e a Sarah Michelle Gellar fez o teste para ser a Julie, e acabou que elas trocaram de papel. Isso é até que comum aí, né, acontecer. A gente já ouviu em outras obras também, né, pessoas que fizeram um teste para um papel e acabam pegando o outro, e isso aconteceu com as duas também. O filme ali foi filmado, parece que em 50 dias, quase 10 semanas, e o final original era outro, não é aquele do espelho, era um e-mail. A Julie, na verdade, recebia um e-mail dizendo Eu Ainda Sei, né, que seria o título do próximo filme, quando na verdade eles decidiram mudar e fazer aquela cena do espelho embaçado e rabiscado, né, no espelho, com o Ben Willis saindo ali em direção a Julie. Outra curiosidade é que os personagens, eles vão para Dawson's Beach, que é uma referência a Dawson's Creek, que é a outra obra, né, do Kevin Williamson, e que ele deixou aí
só o easter egg pro pessoal pegar no filme. Como eu falei pra vocês, o Kevin Williamson, ele escreveu primeiro o roteiro de Eu Sei e depois de Pânico, mas ele lançou primeiro o Pânico. Quando o Pânico fez sucesso e ele conseguiu vender o Eu Sei, a Columbia Pictures, que era a responsável pelo Eu Sei, começou a colocar cartazes escritos assim, do mesmo criador de Pânico. E isso deu ruim. Por quê? Porque a Columbia não podia colocar isso porque dava a entender que o filme, na verdade, era dirigido por ele, mas na verdade era um roteiro. E aí, a Miramax Pictures, que era do Bob Weinstein, não vamos falar sobre esse cara aqui, por favor, meio que processou a Columbia, né, entrou com uma ação e eles tiveram que retirar todos esses cartazes porque ela não queria que tivesse ali o nome, né, do mesmo criador de Pânico. E por que que a gente diz que esse filme é um tremendo sucesso? Pra época, gente, a bilheteria desse filme foi, assim, estrondosa. O orçamento do filme foi apenas de 17 milhões de dólares. Eu falo apenas porque até 50 milhões de dólares ali nos Estados Unidos é considerado filmes de baixo orçamento, né? Porque a gente sabe que eles têm muita grana ali pra investir. Então não é, assim, um valor exorbitante, que nem a gente pensa aqui no Brasil, né? Então realmente foi um valor investido baixo. E o retorno que eles tiveram foi gigante, foram mais de 125 milhões de dólares arrecadados em bilheteria. Então realmente foi um filme que fez sucesso. E de acordo com o Box Office Mojo, que é do IMDb, esse é o 6º filme slasher de maior bilheteria da história. Então realmente não é pouca coisa. E quando a gente fala de grana, de sucesso, o que a gente pensa? Continuação, que hoje tá rolando muita continuação, tá rolando reboot, tá rolando remake, tá rolando de tudo, spin-off, né, porque realmente eles descobriram que o segredo do sucesso é aproveitar o que já fez sucesso. Eita, a Agatha fez alguma coisa ali, ainda bem que eu tenho gato, porque senão eu já ia achar que era fantasma. Mas o que eles fizeram então? A continuação. Em 1998 nós tivemos Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, ou seria retrasado. Fica aí a pergunta do português. E o que a gente tem de história nesse filme dirigido pelo Danny Cannon? Julie e Ray estão de volta. A Julie recebe uma ligação que ela tem que responder uma pergunta para ganhar uma passagem para uma ilha. E ela responde lá e vai para essa ilha com 2 amigos. E ela descobre que na verdade é uma emboscada. Inclusive, eu não vou ter como não contar. Ela responde errado a pergunta. Mano, você até pensa, nossa, os produtores foram meio, né, eu não queria falar a palavra burro, mas eu ia falar, não pesquisaram antes de fazer o filme, né, porque ela responde qual é a capital do Brasil, e ela coloca Rio de Janeiro, e ela ganha a passagem. Então, quando você assiste a primeira vez, você fala assim, opa, típico, né, americano que não sabe coisa do Brasil, mas não, na verdade foi proposital, ela responde errado, e ela ganha a passagem do mesmo jeito, e é isso aí, ela vai pra lá, e ela descobre que é uma grande emboscada, e que essa ilha reserva ali grandes aventuras para ela. Apesar de ter tido uma crítica negativa, ele foi um sucesso de bilheteria também. Ele não arrecadou tanto quanto o primeiro, mas também é considerado um sucesso, porque o investimento, né, o orçamento desse filme foi de 24 milhões de dólares e ele arrecadou 85 milhões de dólares, então eles saíram no lucro do mesmo jeito. E foi isso aí, apesar da crítica negativa, realmente conseguiram o que eles queriam, que era ganhar mais dinheiro. E aí, beleza, né? Nós tivemos ali uma duologia, deixamos fãs felizes, por que não deixar assim, não é mesmo? E foi o que eles fizeram por um tempo. A franquia, ela ficou adormecida ali até 2006, ou seja, 8 anos ficou paradinha, mas eles decidiram o quê? Estragar tudo, não é mesmo? E lançaram o filme polêmico e que não deveria existir, que é Eu Sempre Vou Saber o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Pra quê? É um filme tão bom, mas tão bom, que a nota é 0. A direção é de Sylvain White e ele não é uma sequência, na verdade ele traz novos personagens. Houve um burburinho na época de que talvez a Jennifer Love poderia voltar, o Freddie Prinze Jr. também, mas acabou que não, e foi feito um novo filme ali com o mesmo assassino, mas é um filme... Não percam o tempo de vocês, não assistam esse filme, porque realmente não vale. É o mesmo assassino, a mesma premissa, mas... é aquela coisa que a gente não encontra explicação, não sabe por que foi feito, não sabe de quem foi a ideia, quem aprovou.
e como que deixaram um negócio desse pra frente, sabe? E aí fechou então como uma trilogia, infelizmente não com chave de ouro, porque esse terceiro filme é realmente péssimo. Chega a ser engraçado, de tão ruim que ele é, de verdade. E aí, em meados ali de 2019, se eu não me engano, finalzinho de 2019, talvez começo de 2020, a gente começou a ouvir histórias de que teríamos uma produção Amazon Studios com uma série de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. E eis que surgiu a confirmação e ela foi lançada no último dia 15 de outubro na Amazon Prime Video. Inicialmente 4 episódios foram lançados, mas no total vai ser uma minissérie de 8 episódios, então serão lançados um por semana toda sexta-feira, e aí a gente vai acompanhar o que vai ser, mas eu já queria dividir com vocês as minhas primeiras impressões. Inclusive não se esqueçam do vídeo que eu falei no canal do Felipe Pérez, do Filmes Encontrados, porque lá a gente fez a live e também toda segunda-feira, após o lançamento de cada episódio, nós faremos lives às 8h30 da noite, às 20h30, para comentar os episódios, então não percam. Se vocês estiverem assistindo, vão pra lá correndo na segunda-feira conversar com a gente e dizer o que vocês estão achando também. Bom, mas essa série foi uma promessa. Por quê? Porque produção de James Wan e como roteirista nós temos a Sarah Goodman. James Wan não preciso apresentar, né? Mas vamos lá. Criador do universo Invocação do Mal, né? Agora lançou Maligno e tem várias coisas aí de James Wan rolando no mundo, porque todo mundo sabe quem é o cara. E a Sarah Goodman, ela é a roteirista de Gossip Girl. Então você pensa assim, cara, ela vai misturar ali um suspense adolescente, né? Que poderia ser um slasher também, com uma trama maior, com uma profundidade maior, com um drama maior. Só pode sair coisa boa, né? Não foi bem assim. A premissa da série é basicamente a mesma do livro e do filme. Amigos, atropelamento, resolvem se desfazer do corpo e guardar aquele segredo, mas ele é diferente porque afinal eles têm mais tempo para tratar o tema e também para tratar a relação entre esses personagens. Então, no caso da série, nós temos 5 personagens. E a diferença tá em quem eles matam, porque eles conhecem a vítima. Então isso traz um peso muito maior para a história e também uma trama muito mais embolada ali, né? Porque eles têm que, numa cidade pequena, esconder aquilo e dar um jeito de arranjar uma solução pro sumiço daquele personagem. E detalhe, esses 5 personagens são diferentes do filme e do livro, tem outros nomes, e que isso abre até uma brecha que eu vou contar daqui a pouco pra vocês qual é. Mas quem são esses personagens? Nós temos a Lennon e a Allison, que são irmãs gêmeas, interpretadas pela Madison Wiseman, que já fez Annabelle e também Jumanji. Nós temos a Margot, que é interpretada pela Brienne Chew, a Riley, que é interpretada pela Ashley Moore, o Dylan, que é interpretado pelo Ezekiel Goodman, e o Johnny, que é interpretado pelo Sebastian Namoruso. E aí, pra mim, o grande triunfo dessa série é a trilha sonora, porque eu fiquei apaixonada pela trilha sonora, eu amei, eu não paro de ouvir no Spotify. Inclusive, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link pra vocês ali da playlist, porque eu realmente fiquei apaixonada. Inclusive ali, ó, tem Brutal, da Olivia Rodrigo, tem vários nomes. E tem vários outros nomes conhecidos ali, inclusive Bad Habits, do Ed Sheeran, Monteiro, do Lil Nas X, enfim, vários nomes e que eu curti muito, então espero que vocês gostem também, né, se gostarem do mesmo tipo de música. E aí, pra vocês entenderem como a gente tem personagens diferentes e tal, na verdade a série não é um remake do filme, não é um reboot, e é sim uma adaptação do livro. E aí o que eu falei que abria brechas, como nós não temos os mesmos personagens do filme e do livro, a Sarah Goodman já deixou ali no ar que pode ser, caso tenha uma segunda temporada ou algo do tipo, que os atores do primeiro filme, né, que sobreviveram, possam participar, né, porque ela vai deixar ali ganchos e easter eggs para que eles possam aparecer então na série. Outro ponto positivo da série é que ela traz diversidade ali no elenco logo de cara. A gente tem asiático, a gente tem negro, a gente tem personagens LGBTQIA+, então realmente ela traz isso, mas ela peca num ponto que é, esses mesmos personagens, eles são estereotipados de certas maneiras. Por exemplo, a negra, ela é a traficante da turma, o LGBTQIA+, eu não vou contar. Eu não vou, eu falei, mas eu vou cortar, porque eu não vou dar esse spoiler pra quem não viu ainda a série.
Mas em suma, os pontos positivos são só esses. Apesar dele trazer uma profundidade maior, uma trama entre os personagens, a série se perde muito. Ela tem um roteiro bastante bagunçado, ela faz uso de muito flashback para explicar as coisas, então isso acaba se tornando um recurso um pouquinho preguiçoso, porque poderia ser melhor utilizado. Também os personagens, eles não têm exatamente uma personalidade bem definida, então tem horas que parece que eles fazem coisas que eles não fariam, sabe? Algumas coisas sem lógica que acontecem, enfim, a série é bastante problemática. Apesar de tudo isso, eu já falei aqui algumas vezes que eu gosto de umas coisas ruins, então eu até que estou gostando, não tô achando a pior coisa do mundo, mas a crítica tá bem baixa, as pessoas realmente no Twitter estão falando super mal, não estão curtindo muito, e eu concordo com elas em vários pontos negativos, porque realmente a série é bastante problemática. Mas eu tô muito curiosa pra saber quem é o assassino, como que ele vai aparecer ali, né? A gente vai descobrir quem ele é e qual é a trama que essa história tá escondendo, porque foram 4 episódios, mas eles podem dar um jeito de melhorar ali, né? E se conseguirem. Mas enfim, pode ser que a série esconda uma grande trama e um segredo que a gente ainda não sabe e que seja muito bom. Então eu estou aguardando, vou continuar assistindo e como eu falei pra vocês, toda segunda-feira no canal do Felipe, do Filmes Encontrados, a gente vai ter às 20h30 lives comentando cada episódio. E aí, pra finalizar, eu vou tentar trazer sem spoilers a principal diferença entre livro, filmes e série. Filme, né? Porque eu vou usar só o primeiro filme como base aqui pra falar sobre Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. De começo, então, são os personagens. Livro e filme têm os mesmos personagens, Julie, Ray, Ellen e Barry, enquanto que na série nós temos 5 personagens passando ali pelos problemas principais. A segunda diferença é a morte no acidente, porque no livro a gente tem um garoto de 10 anos, no filme a gente tem um homem desconhecido, que a gente não sabe quem é, e no terceiro eles conhecem a vítima, então isso traz um peso ainda maior para essa morte. É claro que nos outros 2 eles sentem muito a morte também, mas aqui eles têm um vínculo direto com a pessoa atropelada. Terceira grande diferença é o ritmo e barra gênero ali que cada um deles traz. Porque o livro ele é super raso, ele é super rápido e ele tenta pegar um suspense adolescente, apesar de, como eu falei pra vocês, eu não achei tanto assim, ele não chega a ser um thriller, por exemplo. Então ele fica ali na ambientação do suspense, mas fraquinha. O filme, ele já puxa pro slasher total, ele também não tem muito aprofundamento, né, nos personagens, background e tudo mais, mas a gente se apega a eles, pelo menos eu sim, e isso não faz muita falta, mas ele é mais rápido, né, mais ritmado. Já na série, tudo acontece mais em, abre aspas, slow motion, porque eles têm tempo pra isso. Inclusive, eu acho que esse tempo podia ser melhor aproveitado, porque em alguns momentos eu achei que eles deram uma enrolada que não precisava demorar tanto para as coisas acontecerem ou até poderiam demorar, mas aproveitar melhor o que eles têm ali para tratar, porque eles trazem assuntos legais que não se aprofundam, assuntos que são citados ali, mas que não se resolvem. Então a série ela tenta misturar mais o drama, um pouco de slasher, mas ela não chega a ser como o filme, por exemplo, que muita gente esperava que fosse, e uma trama ali mais embolada entre os personagens, porque aí a gente vai conhecendo o problema de cada um deles, inclusive entre eles, porque eles têm problemas sim. Por fim, a quarta maior diferença eu acho que é o assassino e como ele aparece em cada um deles. No livro, ele tem meio que a ver ali com o acidente, né, sem contar quem é, mas a gente tem ali nas páginas, nas entrelinhas, quem ele pode ser, mesmo que a gente não consiga ver isso. No filme, a gente tem aquelas cenas, né, do gancho, dele pegando, a gente sabe que é um homem que tá fazendo isso com eles, apesar de não saber quem, a gente tem os vislumbres do assassino, e na série a gente não faz a menor ideia de quem ele seja. Primeiro que ele pode ser muita gente, segundo que a série dá uma pista de quem pode ser e depois ela já mostra que não é aquela pessoa no 4º episódio. Inclusive isso foi uma, abre aspas, uma notícia bombástica aí, porque todo mundo falou, ah, pode ser tal pessoa, mas de repente a gente descobre que não é tal pessoa. E ela não teve nenhuma cena de perseguição, por exemplo, até agora. Não teve nenhuma mini pista de quem esse assassino possa ser. Então a gente não sabe. E também temos uma quinta diferença que eu esqueci de contar, que é o final desses personagens. No livro, não são as mesmas mortes no final. No filme, a gente sabe que 2, né, dos 4 ali morrem. E na série, a gente já sabe pelos 4 primeiros episódios, mas
ainda vai, né, ainda tem os outros 4, então a gente não sabe quem vai morrer, quem vai sobreviver, como que vai ser. Então eu acredito que vai ser diferente também aí do livro e do filme original de 97. Gente, acho que esse vídeo ficou longo, mas eu queria muito falar com vocês sobre Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado, livro, filme e série, filmes, mas focando mais no primeiro. Espero que vocês tenham gostado, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Deixem um like no vídeo se vocês gostaram, é claro, e se inscrevam no canal se vocês forem novos por aqui. E também não esqueçam de compartilhar aí com quem pode gostar desse filme que, na minha opinião, já é um clássico e que mora no meu coração. Um beijo, até a próxima!